Eu acho que é legal começar a minha história de pai falando só um pouquinho do meu, né? O meu pai, a minha história de paternidade começa com o meu pai, né? Eu sempre tive muita vontade de ser pai, assim, eu lembro desde criança tive vontade de ser pai e eu acho que veio muito por causa dele. Eu percebo isso hoje com ele, com os meus filhos, assim, eu percebo muito isso, né? Meu pai ele sempre foi muito batalhador para as coisas pra gente, assim, ele sempre se desgastou muito por nós, assim, pelos filhos. E essa coisa de ser pai sempre teve comigo, presente, muito, assim, desde criança. E eu sou pai há 7 anos e pai ao quadrado há 4 anos. Sou pai do Miguel, o Miguel tem 7 anos, o Pedro tem 4. E foi muito legal. Quando eu fiquei sabendo que eu ia ser pai, eu estava dormindo, minha esposa me acordou e me falou, não sei se ela fez o teste de madrugada, enfim, mas ela me falou e eu lembro que eu dormi aquele dia assim meio, nossa, e agora? Apesar de estar feliz, né? Porque na prática a teoria é outra, né? E eu lembro que eu não fiquei nervoso assim com relação à gravidez, acompanhei, ia nos exames e tal, mas eu comecei a me preocupar desde já com o tipo de ser humano que eu ia construir a partir daquele momento. E aí eu comecei a ler bastante, comecei a ler muito sobre ser pai, sobre ser pai, um pai presente, a diferença que tem estar presente na vida do filho. Então a minha preocupação era muito isso, assim, eu quero estar presente, eu quero fazer parte da vida dos meus filhos. E eu comecei a ler muito sobre como ser pai, sobre como criar os filhos, como ser pai de menino, como ser pai de menina, porque até aí eu não sabia o que vinha, né? E eis que veio um molecão, veio o menino, veio o Miguel. E aí você começa a ver que o capítulo 1 tá ali, capítulo 2 tá ali, aí começa a dar tilt, e você fala, nossa, mas isso não tem, e aí, como é que faz, como é que não faz? E você começa a ver que a prática só vem da prática. E eu fui de cabeça, assim, falei, não, agora é minha vez, né? Agora é minha vez. E aí troca, dá de mamar, dá banho, e começa a surgir os probleminhas de acordar de noite, né? Eu lembro que em determinada época eu acordava antes da minha mulher, assim, a gente tava dormindo, e aí eu acordava e falava assim, eu acho que ele vai acordar. E aí ele chorava no quarto, e eu falei, hora de mamar. E ela pegava, trazia ele e dava para minha esposa dar de mamar para ele. E eu decidi que era a hora de eu abandonar algumas coisas da minha vida e ser pai, de verdade. Eu abandonei todos os meus projetos que eu tinha na parte do dia, assim, todos. Larguei trabalho, larguei projetos, larguei estudo, larguei tudo e fui ficar com o menino, fui ficar com o Miguel. E aí eis que surge o Pedrinho, o segundo, né? O segundo apareceu também. E aí foi a mesma coisa, assim. Poxa, que legal, vem outro. Vem outro. E agora vem outro. E foi uma outra gravidez que a gente continuou com aquela coisa de cuidar, de falar com o Miguel. Ó, Miguel, a gente preparar ele para o segundo, né? Aí vamos ler de novo, como é que faz para, né? Como é que faz para um filho não ter ciúme e tal. E a gente, né, continuamos com essa brincadeira. E o Miguel, ele estava completamente acostumado com a presença daquela barriga, né? Tanto que uma cena épica, assim, quando a gente levou o Miguel para ver o Pedro, estava no hospital, tem uma foto disso, uma das fotos que eu mais gosto lá de casa. Eu levantei o Miguel para ver o Pedro no colo da minha esposa, da Miriam. Ele olhou assim e falou assim, nossa, ele parece um bebê. Sabe? Ele não fazia ideia do que era aquilo, né? Ele sabia que o Pedro estava lá, mas ele não sabia o que era o Pedro. Eu acho que o Pedro era uma barriga, né? Estamos com eles pequenos, às vezes eu converso com outros pais, os pais falam, você não passou nada ainda, né? Você está com um com 7 anos, outro com 4. Bom, até o presente momento eu vi tudo. Vi o primeiro dente, a primeira queda, eu vi o primeiro cocô na privada, eu vi a primeira palavra, eu ouvi o primeiro obrigado,
Quando você vê que as coisas estão funcionando, é muito gratificante, assim. Acho que é melhor do que qualquer coisa. Eu vi o primeiro braço quebrado, o Pedro quebrou o braço semana passada, né? O Pedro, ele é mais danado. Mas, enfim, e eu estava lá. Se você me perguntar, eu estava. Eu vi as primeiras brigas, o primeiro dente que caiu, e até agora eu consigo escrever a história, assim. Eu estava lá, né? Eu vi, eu presenciei, eu ajudei, eu atrapalhei, né? Enfim, eu estava. A parte mais difícil, eu acho que é ser exemplo. Ser exemplo é a parte mais difícil. Trocar fralda não é difícil, fazer comida não é difícil, sabe? Fazer um curativo aqui não é difícil, sair correndo com o moleque com o carro para ir para o hospital. Isso não é difícil, isso a gente faz, né? Eu acho que ser exemplo é uma parte muito difícil. Então, às vezes você fala para o seu filho, não faça isso, não responda desse jeito, e aí você fala, eu faço isso, ou eu respondo assim, ou eu respondia, né? Ou se eu estivesse nessa situação, eu não faria desse jeito. Então, essa coisa do respeito, eu prezo muito a questão do respeito, sabe? Respeito seu pai, respeito seu irmão, respeito sua casa, respeito seu professor, respeito seus colegas, né? Eu acho que a palavra-chave para as coisas que estão acontecendo hoje é respeito. Acho que se tiver respeito, você mata qualquer problema. Mas depois que me caiu essa ficha de que eles estão de olho em mim, sabe? Eu já não faço muita coisa por mim, eu faço muita coisa por eles, assim. A gente quer que eles sejam felizes. Como a gente não faz a mínima ideia. Então, quando você me pergunta o que você espera deles, eu torço para que eles sejam bons seres humanos.